E se a história da humanidade não começasse com um ato de criação, mas com um ato de desobediência? Uma transgressão. Exato. E se a nossa imaginação, a nossa sede de conhecimento, até o nosso livre-arbítrio, fossem o resultado direto de quebrar uma regra? Uma regra fundamental. Essa é a provocação que a gente vai investigar hoje. O material que temos em mãos é, uma análise comparativa de 2 textos muito antigos. E de tradições que não poderiam ser mais distantes, né? Pois é. De um lado, o livro de Gênesis, da tradição judaico-cristã. E do outro, o Kojiki, que é a crônica mitológica mais antiga do Japão. E a nossa missão aqui é explorar uma ideia fascinante que, emerge desses textos. A de que o momento de transgressão não é visto só como um erro. Mas como o ponto de partida. Exatamente. O verdadeiro ponto de partida da condição humana. A tese é que a nossa curiosidade insaciável, sabe? Essa vontade de saber, mesmo correndo risco de morte, é o que acende a imaginação. E a imaginação nos permite escolher. É o que nos torna capazes de fazer escolhas. Perfeito. Bom, vamos começar então por um cenário que todo mundo conhece. Pelo menos de ouvir falar. O Jardim do Éden. O clássico. Sim. O capítulo 2 de Gênesis descreve Deus plantando esse jardim e colocando nele 2 árvores especiais. A árvore da vida. E a árvore do aprendizado, do conhecimento do bem e do mal. A gente conhece a história. Adão e Eva comem o fruto proibido, o fruto do conhecimento, e são expulsos. Mas sabe o que sempre me intrigou? O quê? A desproporcionalidade da coisa. Tipo, ser banido para sempre de um paraíso por comer uma fruta. A visão tradicional é da queda, de um desastre. Mas, se a gente olhar para a lógica da história, o que está em jogo ali de verdade... Essa é a pergunta-chave. Se a gente olhar para além da interpretação do pecado original, o que a história parece descrever é uma transição. Uma transição. Sim. O Éden é um lugar de inocência perfeita, claro. Mas também de estagnação. É uma vida sem conflito, sem dor, mas também sem agência. Sem escolha real, sabe? Entendi. A desobediência de Adão e Eva, nesse sentido, é o que torna a história humana possível. Sem essa transgressão, a humanidade como a gente conhece, talvez nunca tivesse começado. Então, sem essa desobediência, a gente seria tipo uns animais de estimação bem cuidados num jardim eterno. Sem conflitos, sem arte, sem história. Exatamente. Uma existência pré-humana, em certo sentido. E o que é crucial aqui é a natureza do conhecimento que eles adquirem. A árvore não é do conhecimento de como construir coisas. Certo. É especificamente do conhecimento do bem e do mal. Isso quer dizer que a própria moralidade é algo que se adquire, não é inato. E o preço para adquirir isso? É a perda da inocência e, claro, da imortalidade. Isso muda completamente a perspectiva. A serpente, nesse contexto, se torna menos um vilão e mais um catalisador. Quase um professor que força a humanidade a pensar por si mesma. Precisamente, a serpente de fato não mente para Eva. Ela diz, no dia em que dele comerem, seus olhos se abriram. E é exatamente o que acontece. Eles percebem que estão nus. Sim, sentem vergonha, medo, emoções complexas que não existiam antes. O livre-arbítrio, a capacidade de fazer uma escolha de verdade, informada, nasce ali. Naquele exato momento. Naquele momento. Para ser livre, é preciso conhecer as opções. E isso inevitavelmente inclui o mal, o sofrimento, a dor. Sem provar daquele fruto, eles não podiam realmente escolher. É uma perspectiva poderosa, mas também um pouco assustadora, né? Sim. Sugere que para sermos livres de verdade, precisamos entender o mal, talvez até sermos capazes dele. Isso complica muito a ideia de uma inocência pura como algo bom. Complica porque a condição humana é complicada. A história parece dizer que a consciência moral tem um custo altíssimo. Ganhamos a liberdade, mas perdemos o paraíso. Exato. Essa ideia de que o conhecimento vem com um preço, a perda da imortalidade, é muito forte. E o mais chocante é encontrar essa mesma equação do outro lado do planeta. Vamos então para o Japão. Século VIII. O material aqui é o Kojiki,
ou Relato de Assuntos Antigos, compilada em 712 d.C. É a nossa fonte mais antiga para a mitologia japonesa. E a história central é a dos deuses criadores, o casal Izanagi e Izanami. E a narrativa deles começa de forma bem trágica. A Izanami morre ao dar à luz seu último filho, um deus do fogo que a queima fatalmente no parto, E ela é levada para um lugar chamado Yomi no Kuni. que seria o submundo. Basicamente, o submundo, a Terra dos Mortos. É descrito como um lugar escuro, poluído. Curiosamente, alguns estudiosos japoneses, lá nos séculos 17, 18, especulavam que essa terra poderia ser a Lua. Que interessante. Uma interpretação mais poética, né? Para um lugar distante e sem vida. O texto original é mais vago, trata como uma grande tumba. Desolado, o Izanagi decide fazer o que muitos heróis de mitos tentam. Ele desce ao submundo para resgatar a esposa, ele a encontra na escuridão, implora para ela voltar. E ela concorda em tentar, mas impõe uma condição. Sempre tem uma condição. Sempre tem. Ela diz que vai negociar a libertação com os deuses de Yomi, mas que ele deve esperar e, sob nenhuma hipótese, tentar olhar para ela. Peraí, essa regra do não olhe ou não espie, isso é um clássico. A gente vê isso no mito de Orfeu e Eurídice, na história da mulher de Ló. É um teste universal de fé ou de paciência. E sendo uma história sobre a natureza das coisas, a gente já sabe o que vai acontecer, né? Exatamente. A proibição quase garante a transgressão. O tempo passa, Izanagi fica impaciente. A curiosidade, ou talvez o desespero, a saudade, fala mais alto. Ele não aguenta mais. Não aguenta. E o que ele faz é muito humano. Ele precisa ver para crer. Ele quebra um dente do pente dele, acende como uma tocha e espia o quarto. E a visão é, nossa, Puro terror. É o oposto absoluto da memória que ele tinha dela. Ele vê o corpo em decomposição, infestado de vermes e com 8 demônios do trovão nascidos dos restos mortais dela. é a realidade crua da morte. Física, crua, horrorizado. Izanagi não pensa em mais nada a não ser fugir. E essa fuga é desesperada. Ele é perseguido por ela, que agora é uma figura de fúria, de humilhação E pelas criaturas do submundo. E a reação dele tem uma consequência cósmica. cósmica e, mais importante, definitiva. Definitiva. Depois de escapar por um triz, Izanagi empurra uma rocha gigantesca para selar a entrada de Homem. Esse ato cria a fronteira final, a que define a nossa existência. A separação entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Irrevogável. Antes da transgressão dele, a passagem era, em tese, possível. Depois, nunca mais. E isso nos leva àquele diálogo final que é de arrepiar, com a rocha separando os dois. É impressionante. Furiosa por ter sido humilhada e abandonada, a Izanami grita que, como vingança, ela vai matar 1000 humanos por dia. E o Izanagi, do outro lado, responde que, se ela fizer isso, ele vai garantir que 1.500 bebês nasçam, todos os dias. Eles estão basicamente inventando o ciclo de vida e morte da humanidade ali, na hora, por causa de uma briga de casal que deu muito errado. É exatamente isso. A morte como um ciclo diário, inevitável, não era um fato estabelecido para a humanidade até aquele momento. Ela é introduzida na nossa existência como consequência direta de um ato de curiosidade proibida. De um ato de desobediência? Exato. Ok, então vamos juntar as peças. De um lado, uma fruta que abre os olhos para o bem e para o mal e que custa a imortalidade. Do outro, uma espiada proibida que separa a vida da morte para sempre. E nos joga nesse ciclo de nascer e morrer. Em ambos os casos, a curiosidade leva a uma perda irreparável, mas também ao início de tudo como a gente conhece. E tem um detalhe fascinante, para mim talvez o mais chocante do Kojiki, que vale a pena frisar. A ameaça da Izanami de estrangular até a morte 1000 dos mortais é a primeira vez que os seres humanos são mencionados em toda a mitologia japonesa. O quê? A primeira vez? A primeiríssima. Eles não têm uma cena de criação grandiosa como no Gênesis. Eles simplesmente aparecem na história neste exato momento, como as vítimas em potencial do conflito dos deuses. Nossa, a nossa história começa como um dano colateral. Exatamente. Isso é incrível.
Quer dizer que, nos dois casos, a transgressão não apenas muda a condição humana, ela cria a condição humana. Fora do jardim, sujeitos à morte e agora parte desse ciclo. A pergunta de $1 milhão é: por que duas culturas tão distantes chegariam a uma conclusão tão parecida sobre as nossas origens? Por quê? Bom, é impossível ter certeza, mas a gente pode especular. Uma possibilidade é ser um reflexo de uma experiência psicológica universal, o momento em que a consciência de si desperta, sabe? O fim da infância. Isso. Quando a gente percebe que o mundo é complexo, perigoso e que a morte é real, toda criança passa pela sua própria expulsão do paraíso, da inocência. E numa escala maior da sociedade? Poderia ser uma memória da transição para a agricultura, talvez? Alguns antropólogos sugerem isso. Com a agricultura vêm as regras, o planejamento, a propriedade. Perde-se uma liberdade inocente, nômade, em troca de segurança e estabilidade, mas também de trabalho duro e conflitos. É uma troca, a perda de um jardim anterior. Então esse desejo de saber, a ânsia do Izanagi por espiar e a da Eva por provar o fruto, é o motor de tudo. É o que alimenta a nossa imaginação. A mesma chama. Para criar, para construir, mas também para destruir. A mesma chama. E essa imaginação, essa capacidade de visualizar o que não está presente é a pré-condição para o livre-arbítrio. Para fazer uma escolha moral, você precisa imaginar as consequências, precisa se colocar no lugar do outro, visualizar um futuro. Sem essa capacidade de ver o que não está lá. O que está atrás da porta fechada, o que o futuro reserva. A moralidade como a gente entende não existe, a transgressão, impulsionada pela curiosidade, abre a porta para o mundo da escolha moral. Então, no fim das contas, o que essa análise nos mostra é que essas duas narrativas, de cantos opostos do mundo, parecem concordar em algo profundo sobre nós. Algo fundamental. As qualidades que mais nos definem, nossa curiosidade, nossa busca por conhecimento, nossa capacidade de escolher, nascem paradoxalmente de um ato de rebeldia. Talvez não seja uma queda. Mas um despertar. Um despertar doloroso, mas... necessário. Exatamente. E isso nos deixa com uma provocação final que emerge direto dos textos que a gente analisou. Qual seria? Se a nossa história como seres conscientes e morais começa não com um ato de criação perfeita, mas com um momento de quebra de regras, de transgressão, o que isso diz sobre a nossa natureza? Talvez a tendência a questionar, a desafiar o status quo e a espiar o que é proibido. Talvez não seja um defeito no nosso sistema, mas sim o próprio sistema operacional.